Bem, galera, na aula de hoje vamos falar sobre função do primeiro grau, também conhecido como função afim. Toda função do primeiro grau é dada da seguinte maneira: f de x igual a ax mais b, onde esse a gente chama de coeficiente angular e o b chamamos de coeficiente linear. Uma coisa muito importante que devemos saber é que o f de x é a mesma coisa que y. Então, vou mostrar agora alguns exemplos de funções do primeiro grau. Então, nós temos essa primeira, que é y igual a 4x mais 2. Percebam que nosso a vai ser o número 4, que é o número que está junto do x, e o nosso b é o número 2, que está sozinho. Igualmente nos exemplos a seguir. No exemplo 2, temos 5x menos 9, no qual o 5 vai ser o a e o menos 9 vai ser o b. Sempre o número que está junto do x vai ser o a, e aquele termo que está sozinho, sem nenhuma letra, vai ser o b, certo? Percebam que, quando se trata de função do primeiro grau, nós teremos um gráfico do tipo linha, do tipo reta, em que se ele estiver inclinado para a direita, a gente vai dizer que é uma função crescente. Se ele estiver inclinado para a esquerda, é uma função decrescente. Uma dica muito legal é que, se o a da função for positivo, vai ser uma função crescente. Mas se por acaso o a for negativo, será uma função decrescente. Vamos falar agora um pouco sobre como determinar o zero ou a raiz de uma função. O zero ou a raiz de uma função nada mais é do que o valor que vai zerar a função. Observe no exemplo 1, nós temos y igual a 4x mais 2. A pergunta é, que valor eu posso colocar no lugar do x para que tudo isso daí fique sendo igual a zero? Para determinar o zero da função, sempre vamos substituir o nosso y por zero. Então, substituindo o y por zero, vai ficar 4x mais 2 igual a zero. O 2 que está positivo vai passar negativo. O 4 que está junto do x, ele está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Ficando então x igual a menos 2 sobre 4. Simplificando por 2 em cima e embaixo, temos que x é igual a menos 1 meio. Ou seja, se você pegar esse valor de x e substituir aqui, vai dar zero. E o que é que isso quer dizer? Vamos falar graficamente sobre isso. Se quisermos construir o gráfico dessa função, note que sempre o b da função vai encostar no eixo y. Ou seja, aqui no eixo y vai ser o número 2. E o zero da função sempre vai intersectar o eixo x. Como o zero da função foi menos 1 meio, aqui vai ser nesse ponto, menos 1 meio. Se eu quiser determinar o gráfico dessa função, basta ligar os dois pontos. Vamos para mais um exemplo. No exemplo 2, nós temos a função y igual a menos 7x mais 7. Se eu quero determinar o zero dessa função, basta substituir o y por zero. Vai ficar, então, menos 7x mais 7 igual a zero. Resolvendo essa equaçãozinha aí, você vai obter que x é igual a 1. Ou seja, se você substituir no lugar do x aqui o número 1, você vai zerar a função. Como ficaria o gráfico dessa função? Eu sei que no x o valor é 1. Então, aqui no gráfico, no eixo x eu vou botar o número 1. E eu sei que o meu b da função vai tocar o eixo y. Então, aqui no y vai ser o 7. Como ficaria o gráfico dessa função? Seria essa reta. Vamos no exemplo 3. f de x igual a 5x menos 25. Se eu quero determinar o zero da função, no lugar do f de x, que é a mesma coisa que y, substitui por zero.
vou encontrar que meu x é igual a 5, ou seja, o meu x aqui vai ser 5, e o meu y vai ser o b da função, que é menos 25. Se eu quiser determinar o gráfico dessa função, basta ligar os dois pontos. Feito o gráfico. Além disso, nós podemos também determinar qual foi a função que gerou determinado gráfico. Então, no exemplo 1, nós já temos um gráfico pronto, que é esse que passa pelo ponto menos 1 e pelo ponto 1. E eu quero determinar qual função gerou esse gráfico. Eu sei que sempre o b da função vai tocar o eixo y. Ou seja, o meu b vai ser 1. E eu sei que o meu x vai ser menos 1. Vamos substituir aqui na fórmula da equação do primeiro grau. Eu sei que quando o meu y for 0, o meu x vai ser menos 1. Então, no lugar do y, vou substituir por 0. No lugar do x, vou colocar o menos 1. E no lugar do b, vou colocar 1. Resolvendo a equação, tenho que a é igual a 1. Como a função é dada desta maneira aqui, vamos substituir os valores que nós conhecemos. Nós sabemos que o a é igual a 1 e que o b também é igual a 1. Logo, a função que gerou esse gráfico aí foi fx igual a x mais 1. Exemplo 2. Eu sei que se o gráfico toca o ponto 4 no eixo y, então meu b vai ser igual a 4. E se no eixo x toca no ponto menos 2, o meu x vai ser menos 2. Vamos substituir aqui na nossa função. Eu sei que o b é igual a 4, substitui. Eu sei que o x é menos 2, substitui. E o y é igual a 0, substitui. Resolvendo aí, temos que o a é igual a 2. Então, vamos substituir os valores que nós já conhecemos. Eu sei que o a é 2 e que o b é 4. Então, a função que gerou esse gráfico aí foi 2x mais 4. Então, no exemplo 3, a mesma coisa. No eixo y está tocando no ponto menos 4, logo o meu b é menos 4. E no eixo x está tocando no ponto 2, ou seja, x é igual a 2. Vamos substituir aqui na nossa função. Sempre vai ser ax mais b. Então, no lugar do x, coloco 2, no lugar do b, o menos 4. Resolvendo, tenho que meu a é igual a 2. Então, a função que gerou esse gráfico aí foi 2x menos 4. No exemplo 4, mesma coisa. Aqui no eixo y está tocando no ponto 10, no eixo x está tocando no ponto menos 5. Meu b vai ser 10, meu x vai ser menos 5. Resolvendo aqui, temos que meu a é 2. Logo, a função que gerou esse gráfico aí foi 2x mais 10. O a é 2 e o b é 10. Existe também uma outra maneira de se calcular o ponto A. Para calcular o ponto A, nós iremos escolher dois pontos dessa reta verde. Dois pontos quaisquer. E escolhi esse primeiro ponto aqui, que é o 0 e 1. E esse segundo ponto, que é o 2 e 5. Para determinarmos o ponto A, a gente vai fazer o seguinte. Como eu sei que o meu x1, y1 vai ser 0 e 1, e o meu x2, y2 vai ser 2 e 5, vai ficar x2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Subtraindo aí, temos que meu a é igual a 2. Mais
por enquanto, não vou focar muito nessa maneira de se resolver. Vamos agora para alguns exercícios de função. Uma empresa de táxi cobra uma bandeira de R$ 13 e um valor de R$ 2,50 por quilômetro rodado. Determine a lei da função que corresponde ao valor cobrado após o taxista rodar 20 km. Perceba que 13 é um valor fixo que é cobrado e é cobrado também R$ 2,50 por quilômetro rodado. Se ele rodou 20 km, então, usando nossa função, que vai ser ax mais b, eu tenho que o valor fixo sempre vai ser o b. E o valor variável sempre vai ser o a. Como esse 2,50 vai variar do quanto ele rodou, vai ficar 2,50 vezes x mais 13. Se o x é o tanto que ele rodou, que foram 20 km, 2,5 vezes 20 mais 13 dá R$ 63. Exemplo 2. Seja a função definida por f de x igual a 3x menos 2, determine o valor de f5 mais f0. Ora, se aqui é f5, quer dizer que no lugar aqui do x eu coloquei o 5. Então, onde tiver x, coloco o 5 também. Vai ficar, então, 3 vezes 5 dá 15, 15 menos 2, 13. Esse é o valor do f5. Vamos para o f0. Onde tiver x, substitui por 0. Vai ficar, então, 3 vezes 0 menos 2, que é igual a menos 2. Se eu quero saber f de 5 mais f de 0, 13 menos 2 é igual a 11. Terceira questão. Na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$ 30, ou seja, esse vai ser nosso B, e o custo variável de R$ 2 por unidade produzida. Se foram produzidas 11 peças, determine o custo da produção. Eu sei que quando se trata de função, sempre vai ser ax mais b, em que o a é o meu valor variável e o b é o valor fixo. Logo, o x é o valor de peças que eu produzi. Multiplicando, então, 2 vezes 100 dá 200, 200 mais 30, R$ 230 é o valor dessa produção aí. Quarta questão. O motorista de táxi cobra para cada corrida uma taxa fixa de R$ 5 e mais R$ 2 por quilômetro rodado. Se em um dia o taxista realizou 10 corridas e arrecadou R$ 410, então o número de quilômetros rodados foi... Perceba, se ele cobra R$ 5 fixo por cada corrida e ele fez 10 corridas, temos que nosso valor fixo vai ser 5 vezes 10. O valor fixo, 10 vezes. Eu sei também que o valor variável é R$ 2. Então, 2 vai ser o meu A. E eu já sei que também que o total é 410. Se o total é 410, ele vai ser meu Fx. Então, eu quero saber os quilômetros rodados por ele, que vai ser meu x. 5 vezes 10 dá 50. O 50 que está positivo vai passar negativo. 2x igual a 360. 360 dividido por 2 dá 180. Esse foi o total de quilômetros andados pelo taxista em um dia. Quinta questão. Construir o gráfico da função 4x menos 8. Primeira coisa, você vai lembrar que o menos 8 vai ser o nosso b. E como é que eu faço para achar quem é o nosso x? Vamos pegar o fx e substituir por 0. Vai ficar 4x menos 8 igual a 0. Temos então que o x é igual a 2. Ora, se o x é 2 e o b é menos 8, o eixo y sempre vai ser o b sempre vai tocar no eixo y, e o x vai ser o nosso próprio x da função. Ou seja, esse daí é o gráfico dessa função aqui. Então é isso aí, galera. Até a próxima.